Olá, amigos. Olha, nós aqui de novo no nosso canal, que tem o nome de Fala Que Você Se Cura, que é um canal de espiritualidade. Venho trazendo essa fala, né, nos vídeos. E aí eu estava pensando, né, porque a vida ela acontece o tempo todo. E a gente vai aqui dentro das nossas possibilidades, buscando junto de Deus e de Jesus, o que a gente poderia falar um pouquinho diante de tantas coisas que a gente tem atravessado, né? E aí me veio Confúcio, uma frase que eu peguei lá no Google, né, na revista Oeste, que diz assim, ele diz que, ele é bem antigo, hein? Ele é bem antigo, né? Aí ele diz assim, há 3 maneiras de alcançar sabedoria, que eu busco essa sabedoria. Meu Deus, todos os dias, por quê? Porque eu me resolvi, né? Me resolvi, porque para mim é muito claro que eu não estou aqui a passeio. E você? O que você pensa em relação a isso, né? E aí ele diz assim, há 3 maneiras de alcançar sabedoria. Aí ele fala, a reflexão é nobre. A reflexão é nobre. A imitação é fácil e a experiência é amarga. E foi aí que tocou aqui, sabe, na minha alma. Porque acontecem umas coisas na vida da gente que a gente fica assim, eu não sei tu, mas tem algumas coisas que eu fico assim assustada, querendo entender. Porque o que a gente vai percebendo quando a gente vai amadurecendo um pouquinho, que a vida ela é completamente pedagógica. Por que essa fala é importante? Porque, meus irmãos, é notório uma quantidade enorme, a grande maioria, dormindo no sentido de não saber o que está fazendo na vida. O que está aqui, e isso traz angústia demais. Isso aí é comprovação até científica, porque a gente tem que buscar lá a ciência, né? Então, quando eu começo a querer entender esse contexto chamado vida, essa complexidade, que é acordar para a tua realidade, que é o teu autoconhecimento, que a internet, o YouTube, os outros canais têm trazido os sérios, né? Tem trazido tanto essa questão que não é só de agora. Mas quando a gente vê tanto material desse, tantas pessoas falando disso, né? Isso é uma proposta do mais alto. Aí é que tu tem que ver como dentro do que você entende, do que você quer entender, você enxerga essas possibilidades. Porque, olha só, uma fala, né, de Jesus, que ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né? Vejam quem tem olhos para ver. Já no tempo de Jesus, né? Então, olha só, aí a gente tem que ver o que a gente quer da nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de falar, que vou fazer algum estudo, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, não, o que você quer da sua vida? Sabe, para onde você acordou? Porque nós, e é natural, nós estamos às vezes num estágio de angústia. Isso tem um fundo de pano, isso tem uma explicação. Nós às vezes não sabemos o que queremos, ou às vezes sabemos, mas é uma coisa que nos empata, é uma procrastinação, e tudo isso tem um fundo de pano, né? Isso não é porque você é burro, porque você é preguiçoso, né? Aí envolve um monte de coisas, né? De crenças, né? Da própria energia, de situações que você foi abusada, né? E isso tudo traz, mas quando ele fala aqui que a experiência é amarga, e aí eu fiquei pensando aqui, gente, como assim a experiência é amarga, né? E aí acontecem essas coisas na vida da gente que traz um susto na gente, mas, meus irmãos, é na experiência, até mesmo para tu sair do julgamento. Tu experiencia a situação, tu passa, aí tu vê, né? Sabe aquela frase? Tem seu fundo de verdade, não vou falar lá toda, mas pimenta no dos outros é refresco, sabe?
pimenta no olho do outro, ou outras situações que a gente usa. Porque quando tu tá dentro da situação, aí tu vê, caramba. Porque a gente olha, às vezes, de fora e diz, não, mas isso é fácil. Nossa, mas como é que faz isso? Vai lá entender, vamos estudar para a gente entender nas situações que nos acometem, quantos gatilhos, quantas situações despertam dentro de nós. E nós tomamos atitude na hora do calor, na hora da raiva, da indignação. Aí depois eu digo assim, por que eu fiz isso? Então aqui já vai o exercício que os estudiosos trazem para nós. Te acalma, vamos refletir em cima daquilo, pensar naquilo que eu fiz e eu poderia ter feito melhor. Por que o outro também? Porque o outro também está na luta dele, gente. Por que é bom a gente estudar com quem sabe mais do que nós? Porque também a gente vai agregando um nível de compreensão em relação às dificuldades do outro, em relação às minhas dificuldades. Quantas coisas eu, com conhecimento, porque eu estou estudando, porque tem muito material aí, é você mesmo, é querer, né, e buscar, e que eu vejo, meu Deus, se eu soubesse disso agora, lá atrás eu teria agido diferente, só que lá atrás é como eu conseguia fazer. E aí eu tenho que entrar com a questão do perdão e do acolhimento. Porque quando eu tomo lá uma decisão e a coisa complica, mas a minha intenção não foi essa, e aí é por isso que eu tenho que falar com Deus. Às vezes as pessoas só vão atrapalhar, porque às vezes estão numa condição de entendimento dentro daquela situação que está inferior à tua. Ela pode até ser resolvida em outras situações, mas naquele contexto. E tem outras que sim, que a gente sente. Como é que a gente tem essa medida aí da gente se abrir? A gente sente, gente. A gente conversa com Jesus, claro que não vai ser a resposta assim, né, completamente dada. Ó, vai por esse caminho, isso não tem crescimento. Mas é a gente avaliar dentro das possibilidades que a gente já tem e tomar o melhor caminho. Uma coisa que a gente já pode fechar, que é nunca prejudicar o outro, ainda que o outro tenha te prejudicado. Porque esse caminho de vingança, de devolver aquilo, também é uma coisa que está dentro das nossas almas, né? Lá de trás, olha, a nossa história, né? A nossa ancestralidade, os nossos antepassados, nossa, como isso tem vindo à tona. Então, muitas das coisas a gente age como um cérebro reptiliano. Muita coisa armazenada, né, nele, e a gente vai. Mas nós mergulhamos nesse corpo, nessa vida para isso. Então, quando ele fala aqui da experiência amarga, que está aqui no seminário, né, para quem sabe fazer, aí me veio, sabe, assim, um insight, é mesmo. Aí você vai passando, você vai entender na vida. Aí volta e pensa naquilo, porque é isso. Nossa, né, mas fulano faria assim. Bora ver uma pessoa mais resolvida, como é que ela faria? Aí a minha alma me aponta, olha, é por aí. Então, volta essa experiência para o meu aprendizado. Aí eu vou pensar mais, eu estudei, eu vi quem sabia fazer mais do que eu, foi legal. Pô, porque alguém até chegou, nossa, tua atitude foi legal. Porque também a gente adora ver os defeitinhos dos outros, né? Mas não parabeniza lá um amigo quando tem uma atitude legal, né? Que fez uma outra situação. Ainda é da nossa natureza. Mas a gente está melhorando. Mas é isso, sabe? E a experiência é amarga porque no sentido de que ela vai me ensinar. O remédio, ele é amargo, Que também tem as experiências boas, né? Mas assim, dentro do que a gente está resolvendo, com tudo isso que a gente está passando, e ele chega para mim, aí eu digo, pois é, né? No meu irmão também dói. Né? Naquela pessoa também dói. Aí eu não faço com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo, que é, né, o ensino de Jesus. Então, é eu refletir.
eu tentar acolher esse homem velho que está dentro de mim, que é tudo na hora da raiva, sabe? É assim que a gente vai resolver, tá? E buscar um outro modelo, se você desejar. Mas se você chegou aqui, você como eu, também quer fazer parte da solução. Então nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós estamos aqui para nos melhorar. E quando nós vamos buscando acertar na vida, a vida ela também começa a acertar conosco. Mas tudo depende de mim. Né? Não é a gente, eu sempre trago isso, porque eu vejo uma confusão muito grande em relação, somente dentro da religião. Não é eu ser tapete para o outro me pisar, é o dar limite, né? Mas o revide, não, gente. A gente tem que procurar de todas as maneiras não revidar. Né? Não revidar, fazer a minha parte, eu posso até me afastar se está me fazendo mal, mas revidar jamais. Porque eu não saio dessa lei de Talião. Todas as minhas atitudes, elas estão guardadas dentro da minha alma. Aí cada um entende aí do jeito que quiser, como as outras religiões tragam, mas todos nós vamos responder por isso, senão não faria sentido a vida. Entende? Mas é isso. Então, a experiência te chegou, vamos pensar, o que isso está querendo me ensinar? Mas, de novo, essa situação, pô, então o caminho que eu estou tomando, ele não está muito bom, não. Eu vou pegar outro caminho aqui, eu vou pegar aqui, vou ver se essa estrada aqui ela vai me ajudar. Chega, gente, a resposta. Sempre pautado nas leis de Deus e de Jesus. Busca Jesus todos os dias na sua vida e eu duvido que você não vai voltar aqui nesse vídeo e dizer assim, olha, foi o que eu fiz e eu melhorei e muito. Porque é o que ocorreu comigo, porque ocorre comigo, porque ocorre com um monte de gente que eu conheço e a gente conversa. Tá? Devagar, se acolhendo, com paciência. Mas é uma pergunta que eu posso fazer. O que eu estou fazendo, Jesus aprova? O que eu fiz, Jesus aprova? Essa atitude que eu vou tomar agora, Jesus aprova? Né? Porque é sempre isso, né? Não faça ao outro o que você não gostaria que fizesse com você. Tá bom? Mas a gente fica por aqui, te desejando um excelente domingo, te pedindo para compartilhar esse vídeo, esse material, porque pode sim, e ajuda assim a muitas pessoas. Né? O mal ele precisa cada vez mais florescer nesse grande jardim que é a terra, esse grande jardim que é de Jesus. Tá bom? Beijos.